O Elias Souza, o que você acha do Vitinho no Corinthians? Elias, Vitinho foi anunciado hoje, já está no BID, o Boletim Informativo Diário, né? Atacante de 31 anos de idade, que viveu bons e maus momentos na carreira. Já passou por Botafogo, Internacional, Flamengo, no futebol internacional. Também viveu altos e baixos. A última temporada talvez tenha sido até a melhor dele, mais presente nos jogos, com gols e assistências. O Vitinho teve uma mudança importante fora dos campos. O Vitinho, que era um cara que gostava da noite, não era um cara muito comprometido, nem sempre muito sério, ele se tornou extremamente religioso, mas muito mesmo. Tanto que até um bastidor para contar para vocês, uma pessoa que participou das tratativas chegou a me falar que a melhor proposta que o Vitinho tinha em mãos era do Fluminense, nessa volta ao Brasil. Mas o Vitinho preferiu jogar no Corinthians depois de questionar para Deus, na religião dele, qual seria o melhor caminho, e ele ouviu que ficar no Rio de Janeiro não seria bacana. Então o Vitinho, seguindo os seus conceitos, as suas crenças, ele optou por fechar com o Corinthians. E até tem um bastidor, mais um. No ano passado, assim que o Fabinho Soldado assume o Corinthians, ele liga para o Vitinho: Vitinho, queria você aqui, tem jeito? Aí o Vitinho falou: pá, o Fabinho, eu ouvi Deus e decidi ficar mais uma temporada por aqui, não vai rolar, então. Passou o tempo, o Fabinho Soldado meio que desencanou dessa história, e até estavam especulando o Vitinho nos últimos dias, mas nada de Corinthians e Vitinho conversarem, né? O Vitinho até achou estranho, pegou o telefone e ligou para o Fabinho: Fabinho, lembra que no ano passado você me telefonou? Pois agora eu estou disponível, tá? Não estou me oferecendo, mas se você quiser fazer proposta, eu estou por aqui, a gente pode conversar. O Fabinho fez a oferta, o acordo foi fechado, chega para ganhar basicamente R$1 milhão por mês no pacote entre salários, direitos de imagem e luvas. Importante, o Vitinho foi registrado no Corinthians antes de um eventual transfer ban, tá? Nicola, Yuri Alberto por Pedro e Cebola, valeria a pena? Para o Corinthians valeria muito a pena, muito, 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 muito. Para o Flamengo, não. Eu acho até que o Pedro é melhor que o Yuri Alberto. A troca pau a pau, para mim, já é discutível, para saber quem é melhor. Se colocar o Cebolinha na parada ainda, a coisa fica ainda melhor para o Corinthians e pior para o Flamengo. E é só sobre o Cebolinha. Quando o Flamengo contrata o Samuel Lino, contrata também porque não tinha confiança no Cebolinha e no Michael. O Cebolinha tem dado sinais de reação. Então hoje dá para dizer até que é mais fácil o Juninho ser negociado do que o Cebolinha, tá? Nicola, tem alguma novidade de contratação no Corinthians? Daniel, estou tentando descobrir sobre o Esgaio. Esgaio Ricardo Esgaio, lateral direito, português de 33 anos de idade. O Sporting de Portugal topa rescindir o contrato do Esgaio, tá? Faltou um acordo entre o Corinthians e o lateral. O que eu ouvi do Hugo Cruz, que é torcedor fanático do Sporting, acompanha tudo do clube português, tem até um canal aqui para falar no YouTube sobre o Sporting. O Esgaio é o jogador menos técnico ou de pior qualidade do elenco. Não dá para imaginar que ele chegaria para mudar o status do Corinthians. Ele até fez uma comparação com o Rafael Ramos, outro português lateral também que veio para o Brasil e não deu certo. Eu não contrataria, tá? Bora falar agora sobre o Corinthians. Conversei com um dirigente importante do Timão nessa segunda-feira para saber se ainda existia alguma expectativa em relação ao pagamento dos 34 milhões de reais ao Santos Laguna para evitar o transfer ban, ou então um acordo entre o Corinthians e o time mexicano. E o que eu ouvi é de que o Corinthians não conseguiu dinheiro para fazer a quitação. Mais do que isso, Santos Laguna se recusa a fazer um acordo de parcelamento da grana. Tudo porque alega que procurou por 20 vezes Augusto Melo enquanto presidente para tentar um acordo. E nas 20 vezes nem sequer foi respondido. Foram trocas de mensagens por telefone, por e-mail, WhatsApp, enfim. O presidente, que sofreu impeachment nesse sábado, ignorou solenemente o time mexicano. Por conta disso, Santos Laguna afirma que procurou empréstimos bancários para solucionar a falta de dinheiro que contava por conta da transferência do Félix Torres e nesse momento só aceita receber os 34 milhões de reais à vista, não há possibilidade de parcelamento. O Corinthians dessa maneira já entende que o transfer ban é questão de tempo, mas procura soluções para tentar fazer o pagamento nos próximos dias. Essa fonte corintiana com quem conversei também contou que não deve haver o transfer ban de forma imediata. O prazo termina na noite dessa segunda-feira. Na terça-feira, o Corinthians já é punido. A tendência
é que esse processo demore 1, 2 ou até 3 dias. Então, no melhor dos cenários, o Corinthians teria até quinta ou sexta-feira para fazer o registro de novos atletas. Vale a lembrança de que a partir do momento em que a FIFA definiu o transfer ban, o Corinthians só volta a poder inscrever atletas quando fizer o pagamento dos 34 milhões de reais. Ao menos, Vitinho foi registrado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, nessa segunda-feira. Com o Vitinho está tudo resolvido. Há outras necessidades no elenco corintiano. O Corinthians também busca mais um zagueiro, um lateral direito e outro atacante. Resta saber se vai haver tempo hábil para eles serem inscritos antes do transfer ban ou se fica para o momento seguinte. Bora de outra notícia exclusiva. Quero falar que Elitão, zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Gostep, esteve na mira do Corinthians. O Timão busca de forma até desesperada por um zagueiro especialmente canhoto. O Elitão, que surgiu na base do Santo André e faz sucesso na Turquia, é canhoto, joga como zagueiro e também já foi utilizado como lateral esquerdo. O nome foi sugerido ao Corinthians, bem avaliado, e o Corinthians chegou a perguntar sobre a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E foi aí que o negócio estagnou. O Gostep, time da Turquia, que é dono dos direitos econômicos do atleta, só topa negociar em definitivo. A alegação é de que não tem lógica vender alguém que é titular, que emprestar alguém que é titular absoluto sem que o negócio seja vantajoso. E pro Gostep só há vantagem se o Elitão for vendido. Negócio na casa dos 2 milhões de euros, o Corinthians alega que não tem essa grana para gastar com um defensor de 29 anos de idade. Se você não conhece o Elitão, eu te apresento. Atleta que surge na base do Santo André, passa por vários clubes no Brasil, até que se muda para um time bem pequeno de Portugal. Em 2022 e 2023 atua pelo CSKA da Bulgária e depois se muda para a Turquia, onde é titular absoluto. Hora de falar sobre o Corinthians, que acertou o empréstimo de 2 atletas nesse domingo, dia seguinte ao afastamento em definitivo de Augusto Melo. Corinthians emprestou Léo Maná e Diego Palacios. O Léo Maná, que é lateral direito formado na base do clube, vai defender o Criciúma até o fim da temporada. Já Diego Palacios, que havia sido contratado do futebol dos Estados Unidos e que praticamente não jogou vestindo a camisa do Corinthians por conta de uma série de lesões, será reforço do Karpat da Ucrânia, também por empréstimo. Corinthians busca diminuir sua folha e, mais do que isso, abrir espaço para jogadores mais úteis. Por exemplo, o Léo Maná não conseguia nem ser o reserva imediato do Mateuzinho na lateral direita. Quem vinha quebrando o galho quando o Mateuzinho não podia jogar é o zagueiro Félix Torres. Em relação ao Palacios, quarta opção da lateral esquerda, ele estava atrás de outros 3 jogadores, o Angeleri, o Hugo e o Matheus Bidu. A partir de agora, com a saída desses atletas, o Corinthians pretende buscar novos reforços, só tem aquele grande problema. Nessa segunda-feira vence o prazo para que o Timão se acerte com o Santos Laguna, dívida de 34 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Se não houver o pagamento, e dificilmente esse pagamento vai acontecer por falta de dinheiro, o Corinthians sofre o transfer ban, que o impede de registrar novos atletas. Bora fechar o vídeo com a bomba do domingo, Palmeiras. Bora falar agora sobre o Corinthians, como fica o Timão sem Augusto Melo. Você sabe, nesse sábado, sócios do Corinthians votaram pelo impeachment do presidente. Quase 70% dos sócios que participaram da votação optaram por excluir o presidente do clube. Dessa maneira, não há mais como reverter essa história. O Augusto até prometeu ir à justiça, mas a chance é praticamente zero. E eu quero te contar como fica o Corinthians a partir de agora. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, não tem prazo, mas precisa convocar nos próximos dias uma nova eleição para presidente. Importante contar que essa eleição é só até o fim do atual mandato, ou seja, o presidente aquele que for eleito pelos conselheiros e não pelos sócios não participam dessa votação, fica até dezembro do ano que vem. Já se sabe que Osmar Stabile será o candidato da situação, ele é o presidente interino desde o afastamento do Augusto no mês de maio, e a tendência é que a gente veja pessoas, pelo menos 1 ou 2 concorrentes, gente de oposição tentando se tornar presidente. Quero falar agora sobre um leilão pelos name rights da Arena do Corinthians. Fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que a diretoria corintiana admite tratativas para trocar o nome do seu estádio. A Hypera Pharma, dona da Neoquímica, que fique esperta, porque há 2 empresas interessadas em substituir esse acordo. A Hypera Pharma paga hoje 15 milhões de reais por ano ao Corinthians. E a partir de setembro, a multa, que é de 180 milhões de reais,
cai para apenas entre aspas, né? Mas cai para 70 milhões de reais. E os interessados na mudança do nome, em adquirir os name rights da Arena Corintiana, se mostraram dispostos ao pagamento desses 70 milhões de reais. A informação importante vem agora. A Hypera Pharma, atenta a esses movimentos, já procurou o Corinthians para dizer que tem a intenção de participar de uma possível negociação. Se alguém fizer uma proposta, o Corinthians precisa. A Hypera Pharma quer ser avisada pelo Corinthians para eventualmente cobrir qualquer possibilidade de acordo. É importante dizer que esses 15 milhões por ano pagos pela Hypera Pharma, num acordo de 20 anos, por 300 milhões de reais, o valor acabou ficando baixo, né? Quando foi acertado, lá atrás, em meio à pandemia, até parecia uma boa grana, mas recentemente o Pacaembu e o Mercado Livre firmaram um acordo de 1 bilhão de reais por 30 anos. Isso garante ao Pacaembu 33 milhões de reais, bem mais, mais do que o dobro do que os 15 milhões de reais pagos pela Hypera Pharma. A tendência é que a gente tenha novidades sobre esse assunto a partir de setembro, com o Corinthians aumentando consideravelmente seu faturamento, e qualquer grana vinda desse acordo vai ajudar no pagamento do estádio. Só para completar, registrar que o Corinthians enfrenta o Juventude na noite dessa segunda-feira, precisando de vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Até o Santos encostou no Corinthians. Depois de uma sequência de 2 vitórias, o Peixe, que até outro dia estava super ameaçado de rebaixamento, está a apenas 1 ponto de distância na tabela do Coringão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians. Péssima notícia. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna, clube mexicano para quem deve 34 milhões de reais. O pior é que o Corinthians tem somente até segunda-feira à noite para fazer a quitação dessa grana, se não sofrerá um transfer ban. O que é o transfer ban, Nicola? É aquela punição imposta pela FIFA que impede o clube de registrar novos jogadores. O Corinthians tentou ao longo de toda a semana convencer o Santos Laguna a prorrogar o pagamento dessa quantia. Queria pagar uma parte à vista e o restante parcelado. O Santos Laguna, por conta do inconveniente causado pelo Augusto Melo, que prometeu uma série de coisas e não cumpriu nada, não está disposto a fazer novo acordo. O atual presidente, Osmar Stabile, ainda tem a esperança de que com a confirmação de um impeachment do Augusto, nesse sábado possa retomar as negociações e o Santos Laguna se convença a facilitar o pagamento desses 34 milhões. Importante lembrar que durante a semana foi especulada a possibilidade de a patrocinadora master do Timão antecipar o dinheiro, mas a grana que estaria à disposição do Corinthians não chega aos 34 milhões de reais exigidos pelo Santos Laguna pela venda do Félix Torres. Para completar, o jogador ainda é horroroso. Então, diante desse cenário, o que o Corinthians tem é a possibilidade de inscrever o Vitinho, registrar o Vitinho no BID, Boletim Informativo Diário, assim que possível, e se precisar e quiser contratar mais alguém, vai precisar fazer esse registro até segunda-feira, sob o risco de não conseguir registrar esse atleta, a menos que se acerte com o Santos Laguna. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.